Hoje vamos falar sobre corpo, instrumento do Espírito. Para isto, convidamos Marco Negrão, que nos falará sobre este importante assunto. O tema do Momento Espírita será o combustível da oração. Olá! O nosso corpo físico é uma dádiva de Deus, um instrumento sublime para progredirmos e exercitar o bem aqui na Terra. O espírito depende dele para a perfeita exteriorização das suas faculdades. O corpo material não funciona apartado da alma. Ele é, em verdade, a sua representação. Foi por isso que o poeta romano já dizia: mens sana in corpore sano. Hoje vamos conversar com Marco Negrão sobre corpo, instrumento do Espírito, depois de vermos a mensagem do Momento Espírita. É certo que haverá dias em que os problemas naturalmente se avolumarão nas lides cotidianas, nos demandando maior dedicação para solucioná-los. Não raro, haverá momentos em que as exigências emocionais se tornarão mais intensas, exigindo-nos maiores esforços para manter o equilíbrio, a fim de não nos perdermos em nós mesmos. Possivelmente, haverá situações em que as dores morais se intensificarão de maneira quase insuportável, obrigando-nos a esforços inauditos para que não sucumbamos. Vez por outra, compromissos e responsabilidades pesarão nos ombros, pedindo-nos acionar mais e mais as nossas capacidades. Seja qual for a situação que a vida nos ofereça, será sempre a oração o bálsamo que nos dará o sustento, a coragem e a perseverança. Se os problemas e desafios da vida são inevitáveis, será através da oração que eles tomarão sua verdadeira dimensão. Será a prece e o recolhimento que nos permitirão ter a clareza e entendimento para enfrentar nossos problemas. Com a mente tranquila e serena, fruto da oração, da comunhão com Deus, conseguiremos não dar valor excessivo aos problemas, tampouco subestimá-los, não lhes oferecendo os cuidados necessários. Dessa forma, ao nos refugiarmos alguns minutos em prece, estaremos nos dando a oportunidade da reflexão, do asserenamento necessário, da paz íntima, fundamentais para o bom enfrentamento dos desafios da vida. Quando nos colocamos em contato com Deus, nenhum de nossos problemas será solucionado miraculosamente, ou nenhuma dificuldade irá desaparecer de nosso panorama. Afinal, todos os problemas que nos ocorrem são oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. E quando buscamos a oração como recurso terapêutico, poderemos dela usufruir as bênçãos celestes que nos impulsionarão ao bem agir e melhor nos conduzirmos em nossa estrada. Para tanto, não será necessário ritual ou fórmulas pré-estabelecidas. Também dispensável que estejamos nesse ou naquele lugar específico. Onde estivermos, esse será sempre o momento adequado de buscarmos a inspiração divina, o seu amparo e as suas benesses. Portanto, conversemos com Deus, como o filho que divide com o pai amoroso seus problemas, aconselhando-se e pedindo ajuda. Não tardará que a vida nos traga as melhores respostas e os melhores recursos, repercutindo na intimidade de nossa alma. Assim, enfrentando problemas de qualquer monta, lembremo-nos que será a prece a companheira ideal para nos aclarar a mente, apaziguar nosso ânimo e nos indicar quais os melhores passos a dar, frente ao que nos cabe cumprir. Esta mensagem tem o título O Combustível da Oração. Ela faz parte do CD número 25. Agora vamos conversar
com Marco Negrão, palestrante espírita da cidade de Curitiba. Olá, Marco, é uma alegria muito grande para nós ter você neste programa. Muito obrigado pelo convite. O poeta romano Juvenal já dizia: mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são. Este conceito está coerente com a doutrina espírita? Ele está 100% coerente com a doutrina espírita, porque quando nós estudamos nas obras da codificação, e evidentemente nós vamos aqui falar sobre o aspecto médico, porque não nos compete, nem temos competência para isso, mas nós estudamos na doutrina que as doenças elas estão sempre ligadas a duas grandes situações, ou são doenças estruturais ou são doenças funcionais. As doenças estruturais elas estão sempre ligadas às leis de causa e efeito. Então nós desenvolvemos essas doenças em função dos nossos desatinos nas nossas vidas pregressas. E nós devemos devolver à lei tudo aquilo que da lei retiramos, tudo aquilo que nós conspurcamos o nosso organismo físico. Em outras existências, esse perispírito, nosso perispírito, ele traz registrado nesse corpo essas situações. Mas as situações principais, as mais complicadas, são as situações das doenças funcionais. Essas doenças nas quais nós mesmos nos colocamos nos nossos organismos pelas nossas más tendências, pelas nossas dificuldades com a alimentação, com os pensamentos ruins que muitas vezes temos, pelas nossas dificuldades. Então a gente acaba desenvolvendo essas doenças funcionais e nós vamos então degradando esse corpo, que é um instrumento que Deus nos deu para que nós possamos avançar na senda do bem, e nós vamos a cada momento criando dificuldades para esse organismo. Então, quando nós olhamos as doenças, nós temos que olhar sempre por esses dois lados. Evidentemente que as doenças estruturais, elas estão gravadas no nosso perispírito, mas não especificamente que elas deverão se manifestar. Elas se manifestarão quando nós estivermos ainda no aprendizado. Porque se nós temos a doença programada, mas nós mudamos a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nós não vamos desenvolvê-la. Então esse é o grande aspecto que a gente precisa entender, que quando nós temos um corpo são, a nossa mente também ela está sã, porque é através do pensamento que nós contaminamos o nosso organismo com bons fluidos, com bons pensamentos. E quando nós estamos pensando bem, nós estamos atraindo bons espíritos. Eu acho que essa é a grande lição que nós podemos tirar dessa observação feita por este filósofo. As doenças funcionais a que você se referiu seriam aquelas que o Evangelho nos diz das causas atuais das nossas aflições? Exatamente isso, porque muitas vezes nós temos dentro dos hábitos, vamos aqui enumerar alguns deles, evidentemente não cabe a nós fazer nenhum tipo de restrição, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, né? Mas quando nós, por exemplo, desenvolvemos o hábito do fumo, né? Essa doença que é oriunda do uso do tabagismo, do cigarro, é uma consequência. Não estava programado, possivelmente, nas nossas reencarnações, mas pelo meu hábito, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de agir, eu vou me intoxicando e vou, evidentemente, atrapalhar o desenvolvimento desse organismo. E aí nós vamos ter as consequências que as leis de causa e efeito acabam nos trazendo. Porque quando nós viemos com uma determinada carga fluídica e de energia para nós suportarmos as nossas vidas, as nossas existências, quando nós vamos por esses caminhos nos quais a gente acaba pegando atalhos, a gente acaba depois respondendo perante a espiritualidade como um suicida indireto. E como ocorrem as doenças? As doenças elas sempre estão ligadas a esses desequilíbrios, né? Porque se nós tivéssemos uma vida pautada pelo bem viver, pelo bem pensar, pelo bem agir, nós muitas vezes evitaríamos muitas dessas doenças. Porque quando esses desequilíbrios eles acabam causando sempre uma modificação na nossa psicosfera íntima e isso acaba se refletindo no corpo físico. O Espírito Emmanuel nos fala, se não me engano, é no livro Pensamento e Vida, sobre a doença do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Você poderia nos falar sobre a diferença entre um e outro?
A espiritual é como eu coloquei no início da nossa conversa. A espiritual está ligada às doenças estruturais. Elas estão sempre ligadas às nossas vidas pregressas. Por que nós desenvolvemos determinadas doenças nesta área? Porque muitas vezes a espiritualidade nos coloca determinadas doenças ou determinadas situações limitantes para que haja uma contenção das nossas predisposições. Por exemplo, se eu sou um espírito que venho em muitas reencarnações caindo pelo vício da bebida, possivelmente, isso não é uma realidade absoluta, mas possivelmente nós teremos uma dificuldade na área hepática. Por quê? Porque nós somos agredindo durante muitas existências esse corpo físico, né, que tem a sua ligação através do corpo perispiritual, e que vai acontecendo então cada ataque que eu vou tendo, eu vou lesando o corpo perispiritual. E, evidentemente, nas minhas vidas posteriores, essa manifestação acontecerá. Então, infelizmente, a gente sabe muitas vezes que nós plantamos hoje para colher mais à frente, né? Então, quando nós entendemos as doenças espirituais, elas estão ligadas às doenças estruturais. As materiais são as funcionais, que estão ligadas ao nosso comportamento nesta existência. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, ele vai se refletir no nosso corpo. E é interessante que ele coloca também nesse material que, do ponto de vista espiritual, a doença é uma bênção, é um remédio. Sim. Né? Ao passo que nós, olhando aqui do plano fora, material, nós vemos a doença como um problema, como um mal, não é? Exatamente. Porque eu sempre entendo essa colocação, estudando muitas vezes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá as causas das doenças, das vicissitudes atuais, nós vamos entendendo que, primeiro, nós valorizamos o que nós perdemos. Então, quando nós temos a doença, é que nós vamos valorizar a saúde. Porque é uma coisa tão corriqueira nós termos saúde e a gente não valoriza isso. Então, quando nós passamos por essas dificuldades, nós vamos tendo então a valorização do como é bom sermos sãos, termos saúde. E a gente acha que isso é uma coisa tão simples. E, na verdade, a gente só valoriza quando a gente a perde, né? Outro aspecto também que é importante, que está ligado às doenças funcionais também, a gente sempre volta nesse termo. Por quê? Porque isso faz parte das minhas mazelas, das minhas dificuldades. Eu vou por esse caminho e, infelizmente, o caminho que eu escolho, às vezes, ele me causa algum tipo de problema. E também nós não podemos esquecer também das leis de causa e efeito. As leis de causa e efeito, elas sempre estão presentes nas nossas vidas. Então, quando nós passamos pelas doenças, nós temos que fazer uma análise íntima para tentarmos entender: isso é fruto das minhas dificuldades atuais ou isso é coisa do passado? Se é coisa do passado ou coisa do presente, eu tenho sempre que modificar o meu modo de ser. Ela vem como um chamamento, ela vem como né? Como um despertamento. Um despertamento. É um despertar. Exatamente. É um despertar do espírito. E nós observamos que sempre estão surgindo doenças novas, às vezes mais graves do que as outras. Muitas vezes quando a ciência descobre um medicamento para determinada doença, aparece uma outra. A que se deve isso, Marco? A humanidade estaria fadada a conviver com doenças graves? Na verdade, quando a gente olha essas doenças graves que nós estamos falando, nós vamos percebendo que todas elas estão ligadas sempre ao comportamento. Quando nós vemos a AIDS, o que é a AIDS? A AIDS é uma doença que foi se desenvolvendo ao longo do tempo pelos nossos desatinos na área sexual. Então, nós começamos a ter determinados comportamentos e as leis da vida acabam fazendo com que as pessoas despertem para isso. Um outro aspecto que eu acho importante também, quando nós olhamos as doenças graves, é que através desse mecanismo nós também temos o desenvolvimento de outros remédios para outros tipos de doença. Muitas vezes se foca o trabalho numa área específica e acaba beneficiando outras áreas. Então, quando nós olhamos por essa realidade, nós sempre sabemos, nós que estudamos o Espiritismo sabemos, que mesmo do mal, Deus faz o bem. Seria um impulso para o progresso. Seria um impulso para o progresso, exatamente. Marco, nós sabemos que tudo tem uma razão de ser,
Você, inclusive, já fez algumas menções sobre isso, mas eu gostaria que você reforçasse. Qual é a lição que as doenças nos trazem? As doenças nos trazem o despertar. Eu acho que esse é o ponto mais importante de que nós possamos entender. Primeiro, porque desperta o espírito que passa por aquela dificuldade, o espírito encarnado que passa por aquela dificuldade. E sempre a doença na família, ela acaba levando as pessoas a tratarem diferente aquele que passa por aquela dificuldade. Então há um despertar também da comunidade da comunidade familiar, que está convivendo com aquela realidade. As pessoas ficam mais acessíveis, as pessoas ficam mais propensas a atender aquela pessoa da nossa família que passa por dificuldades. Então a gente sempre percebe que é importante que nós entendamos todo esse processo, porque sabemos que a família é o cadinho onde nós vamos fazer as nossas depurações. No nosso lar nós temos espíritos e não sabemos muitas vezes como é que eles se compõem, mas sabemos que no lar nós recebemos aqueles espíritos que precisam fazer os seus ajustes. E às vezes, e muitas vezes nós percebemos que a família, ela, enquanto não há uma coisa em comum, ela está dispersa. Mas quando acontece uma situação dessa, toda a família se junta. Todo mundo pensa positivamente, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer trazer algum lenitivo para minorar a dor daquele que está sofrendo. Então nós entendemos que isso é muito importante, por quê? Porque isso faz com que a família se una. Evidentemente, não precisaria ser assim. A família poderia se unir de uma maneira diferente, evidentemente que sim. Mas já que existe essa possibilidade, então nós sabemos que a espiritualidade também se utiliza dessas situações, né, para que as atividades sejam, então, em conformidade com as leis de Deus. E é um momento de muita reflexão, né? Muita reflexão. É muito comum a gente observar pessoas que passam por esses momentos de doença, que se propõem a mudanças radicais em suas vidas, né? Sim, sim. O que acontece é que quando as pessoas passam por essas realidades, esse momento de introspecção as leva a refletir sobre a vida. O que me levou àquela realidade? Qual foi o motivo pelo qual eu tive que passar por aquilo? E se a pessoa consegue ter a maturidade de se perceber nesta condição, evidentemente que ela modificará o seu pensamento, o seu modo de ser. Infelizmente, nós observamos que há pessoas que realmente negligenciam com a saúde. Quais são as consequências da desatenção com relação à nossa saúde, Marco? É importante que nós entendamos que quando nós nos fazemos a nossa programação e a espiritualidade nos permite a reencarnação, a gente vem com uma determinada programação de vida, com um tempo de vida definido, com a sua atividade, com todos aqueles componentes que farão com que a gente dê um passo à frente nas nossas existências. E quando nós dilapidamos esse instrumento que Deus nos deu para que nós possamos fazer esse progresso, porque nós também, espíritas, sabemos que o nosso progresso ainda no nosso atual estágio evolutivo só se dá na carne. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos aqui neste planeta, tentando avançar, tentando nos melhorar, e a gente faz com que esse corpo, que é esse instrumento, esse veículo que nos levará à perfeição, a gente dilapida. Nós, infelizmente, quando nós lemos ali em nosso lar, quando André Luiz é recebido no plano espiritual e depois, durante um tempo, ele passa por determinadas realidades e quando ele vai ao nosso lar, o Dr. Henrique de Luna lhe diz que ele era um suicida. E ele diz, mas eu nunca cometi o suicídio, eu não tirei a minha vida. E aí o Dr. Henrique de Luna, conversando com ele, vai mostrando que ele foi dilapidando as energias do seu organismo e que ao final deste processo ele desencarna e ele é atendido no plano espiritual como um suicida indireto. Então nós precisamos também perceber isso. Evidentemente que nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo. Nós temos que frequentar os médicos, fazer os nossos exames com frequência para que a gente possa avaliar como é que essa máquina ela está trabalhando, porque é muito importante que nós cuidemos desse instrumento, porque Deus nos emprestou um corpo para que nós possamos evoluir. Se nós não dermos conta da nossa tarefa, vamos responder por ela.
Em contrapartida, existem aqueles que dedicam um verdadeiro culto ao corpo, né? Quais as consequências desse culto exagerado ao corpo? Aí nós temos o outro lado da história, né? Quer dizer, quando a pessoa está intimamente ligada a esse corpo e que o cultua ao extremo, nós vamos percebendo que a pessoa vai se ligando cada vez mais à matéria. E quando nós passarmos para o outro lado da vida, porque todos nós um dia desencarnaremos, passaremos para o outro lado da vida, essas pessoas ainda ficarão muito ligadas, porque elas têm um culto, um desejo muito grande que seu corpo não pereça, que seu corpo que ele não caia, né? Porque a gente percebe que com o passar dos anos, o nosso organismo ele processo natural. É o processo natural. Nós vamos então tendo esse desgaste natural, né? Então nós precisamos também entender esse processo, né? Agora, se eu não aceito isso e começo a lutar contra ele, eu posso também estar fazendo uma ligação do outro lado, do ponto de vista materialista, no qual eu, neste processo da desencarnação, do desligamento, eu não consigo fazê-lo tão fácil, porque eu não quero perder aquele invólucro que me recebeu durante uma existência. Então nós também temos o outro lado do processo. Então, tudo que é extremo é problema, né? Se nós não temos cuidado, se não temos cuidado em excesso, nós vamos estar sempre pecando pelo excesso. O ideal é nós estarmos sempre no meio, sempre tendo muito cuidado com o nosso organismo e sabendo também que esse organismo se desgasta ao longo do tempo e que nós um dia seremos velhinhos bonitos, mas seremos velhinhos. Seremos velhinhos, velhinhos bonitos. Gostei, Marco. Marco, você já se referiu, não é, que o corpo é o instrumento do espírito. Eu gostaria que você enfatizasse um pouco essa questão do que o corpo realmente representa para o espírito, esse processo da reencarnação. Como nós dissemos, ele é um instrumento do espírito. Então, quando nós estamos lá fazendo a nossa programação, quando nós estudamos lá no livro André Luiz, Missionários da Luz, quando ele está ali dentro do departamento das reencarnações, acompanhando um processo reencarnatório, nós vamos percebendo o cuidado que a espiritualidade tem em preparar aquele corpo para aquele espírito, para aquela realidade que ele precisa ter para poder evoluir. Então, nós vamos percebendo que é feito tudo com muito carinho, com muito cuidado. 1000 detalhes são feitos. Então a espiritualidade se mobiliza para que a gente consiga ter sucesso na nossa reencarnação. E quando nós não fazemos bom uso desse instrumento, nós perdemos uma excelente oportunidade de crescimento. Porque eu sempre digo, nós somos 7 bilhões de espíritos neste planeta. A espiritualidade nos diz que nós temos 4 vezes mais espíritos que habitam, né, que são os habitantes do planeta do outro lado da vida. Então, se nós considerarmos que são 7 mais 4 são 28, vezes 4 são 28, são 35 bilhões de almas necessitando reencarnar para que possam dar um passo à frente, como já dissemos, né? A nossa evolução, no nosso atual estágio evolutivo, só acontece na carne. Então, é um instrumento que nós recebemos, é um empréstimo que nós recebemos, que nós não cuidamos bem dele. É a mesma história da parábola dos talentos. E daremos conta por aquilo que não fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que nós acabamos criando dificuldades para a espiritualidade, porque é criado toda uma condição para que nós tenhamos sucesso. Tudo conspira para o nosso sucesso. E a gente, muitas vezes, desperdiça por detalhes tão pequenos. Tão pequenos. Como esses conhecimentos nos ajudam a valorizar a vida, né? Exatamente. Marco, nós agradecemos a sua participação. Foram questões muito esclarecedoras. Obrigado. Agradecemos a todos os telespectadores que estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.